E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Felipe. Eu sou o Alisson, estamos aqui para palpitar a 29ª rodada depois de muita luta, galera. Pedimos desculpa aí, né? Pelo contratempo e tudo mais, os problemas técnicos, mas estamos aqui para mitar junto com vocês, lógico, mais vocês do que a gente, né? É isso aí. Então, já sabe, né? Mesmo com atraso, deixa o like aí, que ajuda demais. Se não for inscrito, chegou agora, se inscreve aí também, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Isso aí, rede social também, dá apoio pra gente, comenta lá, tem uns videozinhos de corte lá tudo, também do canal também. Editor, vamos lá, filho, solta a vinheta. Galera, antes de começar o vídeo, né, sempre importante a gente falar que não estamos aqui para dar dicas de aposta, a gente está aqui para trazer essa resenha com estatísticas, com o nosso achismo também, vocês aí nos comentários, e é isso. E é isso, então falando nisso, vamos ver como foi a rodada passada, né, Felipe? Palmeiras 2x1 no Atlético Mineiro, o Felipe acertou, eu consegui cravar o placar. Fortaleza 1x0 no Cuiabá, nós dois acertamos a vitória do Fortaleza. Internacional 3x1 no Vitória, Felipe acertou, eu consegui cravar também o placar. Cruzeiro 1x1 contra o Vasco, eu consegui cravar o placar. Bahia 1x0, nós dois acertamos a vitória do Bahia. E Flamengo 1x0 no Atlético Paranaense, nós dois cravamos o placar. Então, rodada boa, é. Que isso? Boa. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Tá maluco? O editor tá com um pequeno atraso aí, né? Mas já falou que vai soltar lá o videozinho da mitada. Aí quem seguir as redes sociais vai entender o que eu tô falando. É isso aí, tem que ter o óculosinho lá, né? Aquela moralzinha lá. Mas é isso, Felipe. Falando na rodada passada, aproveitando, né? Também tem um inscrito aqui, Estevão de Assis, também cravou aí, acho que 3 ou 4 jogos aí. Mais. Mitou também, parabéns. E é isso, seguindo esse embalo aí, espero que agora você aí, ó, trazendo o relatório, venha cravar umas 7. Não joga pra cima de mim, não. Tá bravo. Vamos lá então. Só lembrando, né, avisa aí, Felipe, o que aconteceu aí, lance dos dois jogos já aconteceu e tudo mais. Os dois jogos já aconteceram, né? O começo da rodada aí começou um pouquinho antes por conta aí de eleição e tudo mais. E a gente só vai falar sobre eles, o que a gente teria colocado aí de placar, né? Que é real. Mas é só isso. Não, É só não dá isso. pra perder muito tempo, que o jogo já aconteceu, né? Então vamos lá, Criciúma e Atlético Goianiense, o que você teria colocado, Felipe? Então, eu teria ido de Criciúma 1x0. O jogo foi Criciúma 2x0, né? 2x0? Acho que foi 2x0. Caramba. Eu teria ido de 1x0, e você? Eu teria de 2x1 Criciúma. Então pelo menos a gente ia acertar a vitória do Criciúma. Fazer a Mano. vitória. E Fluminense Cruzeiro? Eu teria ido de Fluminense 1x0 também. Fluminense 1x0? 1x0 também, e você? Caramba, nós dois ia cravar. Ia cravar junto, né? Caramba, cara. É. Acredite se quiser, nós dois ia cravar esse jogo, muito enfim. Ah, Perdemos. perdemos. Agora vamos pro que importa, galera. Grêmio e Fortaleza. Fala pra gente, Felipe. Cara, eu vou de 1x1 nesse jogo. O Grêmio aí 3 jogos sem vitória, só uma vitória nos últimos 8 jogos, sofreu gol em 7 dos últimos 8 jogos e 4 derrotas nos últimos 5 jogos como mandante. A fase não é nada boa. Sim. Mas pega o Fortaleza, que também não vem num momento muito legal. Só 2 vitórias nos últimos 7 jogos, 3 jogos seguidos sem vitória como visitante no Campeonato Brasileiro e sofreu gol nos últimos 10 jogos aí que teve como visitante no Brasileirão. Das 16 vitórias que tem no campeonato, só 2 foram como visitantes, né? 14 aí como mandante. Então, o Fortaleza, que não é um bom visitante, o Grêmio numa fase também não tão boa assim, eu vou de 1x1. Show, mano. Esse eu vou com você também, cara. Vou de 1x1 nesse jogo. O Grêmio, na situação que tá, né? A pressão toda lá embaixo na tabela, segue pressionado. O Fortaleza não consegue ser um bom visitante. Tudo que você trouxe resolveu muito bem. Então, por isso, vou de 1x1. Não consegui achar outro placar. Lógico que pode acontecer vitória do Fortaleza fora de casa e pode acontecer vitória do Grêmio também em casa, que não seria loucura. Atlético Mineiro e Vitória. Vou de Galo 2x0. Né? O Atlético aí, últimos 6 jogos foram 3 derrotas e 3 vitórias. As 3 derrotas fora de casa, as 3 vitórias como mandante. Só 2 desses últimos 6 jogos aí com gols para os dois lados. Normalmente não tem, ambas marcam, né? Em casa, só uma derrota nos últimos 10 jogos. E nos últimos 3 jogos em casa não sofreu gols. Então, como mandante, está tirando onda nos últimos jogos. Vitória, 2 vitórias nos últimos 7 jogos. Só 3 vitórias fora de casa no Brasileirão. E só 2 dos últimos 6 jogos fora no Brasileirão saíram gols para os dois lados. Então, por isso, acredito no Galo 2x0. Show, mano. Essa rodada acho que vai dar muito bom, hein? Eu vou de Galo 2x0 aí em cima do Vitória. Jogando em casa, como você disse, no Brasileirão, vem levando um pouco os gols quando joga em casa. Já o Vitória é bom ficar ligado, né? Porque deu uma melhorada no seu futebol aí e tudo mais. Mas ainda acredito ainda que contra o Galo, na casa deles, vai dar muito trabalho. Então, por isso, Atlético Mineiro 2x0. 2 placares iguais já, hein? Sabe o que significa, né? Nada. Nada.
Bragantino e Palmeiras. Vou de Palmeiras 2-1. Bragantino aí 4 jogos sem vencer, 4 dos últimos 5 jogos com gols para os dois lados. Só uma vitória nos últimos 15 jogos. Isso é bem sinistro do Bragantino. 2 empates seguidos em casa, aí no Brasileirão. Pega o Palmeiras que vem embalado aí no Brasileirão, focado, 5 vitórias seguidas, 4 dessas 5 vitórias sem sofrer gols. Nos últimos 8 jogos aí no campeonato foram 6 vitórias e 2 empates. Nos 2 confrontos diretos que eles tiveram esse ano, o Palmeiras venceu os 2. Então, Palmeiras 2-1. Show de bola. Vou quase igual a você, vou 2-0 Palmeiras. Palmeiras nessa reta final totalmente focado no Brasileirão, um time que cresce muito nesses momentos. E o Bragantino é aquela temporada para esquecer, totalmente diferente do que vinha fazendo temporada passada. Independente se joga em casa, se é fora, o Bragantino realmente não está num momento muito bom. E o Palmeiras embalado, acredito que irá vencer sem levar gol. Então por isso 2-0. Atlético Paranaense e Botafogo. Cara, eu vou de Botafogo 2-1. O Atlético vai 3 jogos sem vencer, 2 derrotas seguidas, só uma vitória nos últimos 5 jogos. Fez 1 gol nos últimos 3 jogos e o único ponto positivo aí para trazer é que tá 3 jogos como mandante sem derrota. Então, pelo menos em casa ainda tá conseguindo ali um empatezinho, uma vitória, mas a fase não é boa. Botafogo empatou o último jogo em casa contra o Grêmio, mas segue na liderança, né? Embalado com classificação na Libertadores, 10 jogos sem derrotas no geral, 6 jogos sem derrotas no Brasileirão, mas é bom lembrar que nos últimos 5 jogos fora no Brasileirão só venceu 2. Então, fora de casa no campeonato, acaba caindo um pouquinho o rendimento. E os últimos 5 confrontos diretos entre eles com o Atlético jogando em casa, foram 4 vitórias para o Atlético e empate. É um certo tabu aí, mas a fase é boa, Botafogo 2-1. Felipe, vou de Botafogo 1-0 em cima do Atlético. A gente sabe a dificuldade de jogar lá na arena, como você trouxe aí as informações. Tem um tabuzinho aí contra o Botafogo, mas o momento do Atlético não é muito dos melhores. E o momento do Botafogo, né, reta final de Brasileirão, tem que ir para cima, porque o Palmeiras está ali na cola, ali já de olho nesse título aí, que pode ser do Palmeiras ou do Botafogo. Então eu acredito que mesmo fora de casa vai ir para cima do jogo movimentado, porém, o de 1-0 Botafogo, acreditando que aquele jogo ali difícil, um golzinho resolve tudo. Bahia e Flamengo. Cara, esse eu vou de 2-2. Bahia, os últimos 6 jogos aí foram 2 vitórias e 4 derrotas, as 2 vitórias com o mandante e essas 2 vitórias sem sofrer gols. Das 13 vitórias aí que tem no Brasileirão, 10 foram com o mandante, então o forte do Bahia jogar em casa. Flamengo, depois de 4 jogos sem vitória, com a eliminação da Libertadores, venceu a última partida do Brasileirão, né, que foi o Atlético, venceu também a Copa do Brasil, com o time jogando um pouco melhor, então já trouxe um pouco mais de confiança. 7 dos últimos 8 jogos marcou no máximo 1 gol por partida. Então, apesar de, por exemplo, na última partida ter melhorado, segue com dificuldade para fazer gols. Só uma derrota nos últimos 10 jogos como mandante, mas que para esse jogo não muda nada, né, porque é fora de casa. E nos últimos 10 confrontos direto entre eles, aí sim tem um tabu gigante. O Flamengo venceu as 10, né? Seja na casa do Bahia, seja como mandante. É um tabu interessante, mas eu vou de empate, que acho que o Flamengo ainda está começando a se recuperar e o Bahia em casa é muito forte. Primeiro empate do Rogério Ceni contra o Flamengo, né? Empate. Porque até então só perde Só também. perde, mas enfim. Vou de Flamengo 2-1, seguindo o tabu. Lógico, tirando o tabu também, o Flamengo melhorou bastante aí, parece que os jogadores estão empenhados, pelo menos na Copa do Brasil. Eu não sei se no Brasileirão os jogadores vão estar com a mesma intensidade, acredito que sim. O Bahia em casa a gente sabe que é muito forte, sempre dá muito trabalho, mas o jogo na Copa do Brasil mostrou um pouco disso, né? O Bahia contra o Flamengo não consegue jogar bem, mesmo jogando em casa, não consegue acertar ali o gol e tudo mais, e o Flamengo se aproveita disso, pega o tabu também a favor. Então, por isso, vou de 2-1, Flamengo mesmo, fora de casa. Corinthians e Inter. Corinthians 2-1. Corinthians 5 vitórias nos últimos 7 jogos, 4 vitórias em casa e as 2 últimas vitórias sem sofrer gols. Das 6 vitórias que tem no Brasileirão, né, poucas vitórias no total, mas dessas 6, 5 foram como mandante. Segue bem nas Copas, mas no Brasileirão está no Z4, precisa muito dessa vitória para não deixar ficar difícil aí a reta final. Internacional só perdeu 1 dos últimos 8 jogos, né, voltou a embalar. Últimos 6 jogos aí, gols para os dois lados, impressionante, todo jogo tem gol do Inter e gol do adversário. Nos últimos 5 jogos a média de gols de cada partida foi bem alta, né, 3-2, 2-1, sempre jogos bem movimentados. E empatou 5 dos últimos 9 jogos que teve como visitante, então fora de casa tem empatado bastante. Mas o Corinthians precisa muito mais da vitória nesse momento, né, para sair do Z4, vou de Corinthians 2-1. Show, mano, eu vou de 1-1 nesse jogo, o Corinthians realmente em casa é muito forte, essa reta final vai saber tem que saber usar bem o fator casa, onde sempre foi muito forte, mas pega o Inter, né, cara? Eu tô com mais confiança no Internacional
do que confiança no Corinthians. Mesmo fora de casa, a fase do Inter é maravilhosa, tá mirando ali já o G4 já nessa final de temporada, então por isso eu acho que vai dar muito trabalho pro Corinthians. Eu pensei até em colocar a vitória do Inter pela fase boa, mas enfim, enfrentar o Corinthians é dureza lá na arena. Agora, Felipe, Cuiabá e São Paulo, jogo maluco, hein? Jogo doido, com certeza. Eu vou de São Paulo 1-0, mas envolver o Cuiabá a gente já fica preocupado, né? Tudo pode acontecer. Cuiabá, 9 jogos sem vitórias, 8 jogos sem fazer gols, incrível, né? 4 jogos em casa sem vitória e 4 jogos em casa sem fazer gols. Então a fase é muito complicada. Os últimos 2 jogos em casa foram 2 0-0. Os últimos 2 no Brasileirão, né? São Paulo só uma derrota nos últimos 6 jogos, os últimos 3 jogos com gols para os dois lados. E fora de casa só tem uma vitória nos últimos 10 jogos. Os últimos 9 jogos fora como visitante só fez 2 gols. Também é um time que não vem saindo muito bem, mas no caso do São Paulo é quando joga fora de casa, no caso do Bahia já é no geral. Sim. E os últimos 4 confrontos diretos entre eles foram 2 empates e 2 vitórias do Cuiabá. Mais um ponto aí que pode surpreender. Mas a fase do Cuiabá é muito ruim, então São Paulo 1-0. Vou também de 1-0, aquele placar medroso ali. O Cuiabá realmente, o momento parece que não tem mais o que fazer para melhorar. Final de campeonato, começar a ficar desse jeito é complicado, né? Já o São Paulo é a caixinha de surpresa, né? Um time que joga muito bem em casa a gente sabe que ele pode resolver e vencer seus jogos, mas fora de casa tudo pode acontecer, por isso vou de 1-0 aí, aquele placar com medo aí, mas lógico, o São Paulo é muito favorito para vencer esse jogo. E para fechar, Felipe, Vasco e Juventude. Cara, esse eu vou de Vasco 2-1, né? O Vasco nos últimos 5 jogos aí perdeu 3, empatou 2, o momento não é tão bom. 4 desses últimos 5 jogos com gols para os dois lados, então tem acontecido com frequência, mesmo na Copa do Brasil, quando perdeu também, fez gol, né? Tem conseguido marcar com facilidade nos últimos jogos. E só venceu um dos últimos 8 jogos. Não, deixa eu cortar isso daqui. Fora. Fora, pô. Isso daqui sabe o que foi? É porque eu tinha montado já para a Copa do Brasil também. Aí eu aproveitei a mesma coisa que ia para a Copa do Brasil, depois eu só ia preencher. Vamos lá, 3, 2, 1. Cara, eu vou de Vasco 2-1. Né, o Vasco nos últimos 5 jogos aí foram 3 derrotas e 2 empates, então a fase não é tão boa. 4 desses últimos 5 jogos aí com gols para os dois lados, quase sempre, mesmo perdendo, por exemplo, no último jogo da Copa do Brasil, né? Perdeu, mas marcou seus gols. E segue sendo muito forte como mandante, né? Diferente quando joga fora de casa, quando vai pro lado mandante, é o lado positivo do Vasco. Pega o Juventude, que nos últimos 4 jogos aí perdeu 3 e empatou 1, né? Só venceu 1 dos últimos 5. E só fez um gol nos últimos 4 jogos. Nos 14 jogos que tem aí como visitante no Brasileirão, só venceu 1. Então, o Juventude péssimo fora de casa. Também um outro bom mandante, mas péssimo fora de casa. Vasco bom mandante, Vasco 2-1. Show, mano. 2-1 também. Essa matemática aí. O time que é muito bom em casa, onde a maioria dos seus pontos foram feitos em casa, com um time que a maioria das derrotas foi fora de casa, que é o Juventude, né? O momento lógico do Vasco não é muito bom na questão de vitórias, não consegue mais vencer, empatando e tudo mais. Tem jogos de Copa aí que empatou e conseguiu, né, se classificar, mas faltando o time vencer, ainda mais jogando em casa, toda aquela pressão que pode ser boa, questão da torcida, mas pode ser uma pressão ruim também se o time jogar mal e tudo mais, então o jogo vai ficar ligado, porque o Juventude deve se aproveitar disso também. Mas, dito isso, o Vasco 2-1, na minha opinião, favorito. Fechou. Fechou então, né, Felipe? Rodada aí difícil aí pra gente, mas conseguimos concluir. Espero que vocês tenham sorte aí no papel de vocês. Deixa o like, comenta, dá uma moral pra gente aí, valeu? Valeu.